Vida coletiva e padrões de comportamento ético. Vamos começar refletindo sobre qual a presença da ética na nossa vida. Afinal de contas, esse é um assunto muito corriqueiro que nós ouvimos nos noticiários, nas conversas, no cotidiano e que ressurge, reaparece associada também à tecnologia. Cada vez com mais força, mais intensidade, nós temos visto o avanço de ferramentas tecnológicas em diferentes segmentos, seja relacionado à automação, à robótica, à conectividade. Isso tem gerado mudanças consideráveis no mundo do trabalho, na maneira como cada um de nós se insere no mercado de trabalho profissionalmente e, em alguns aspectos, também a substituição da mão de obra de homens e mulheres por essa nova tecnologia. E aí, atrelando esse assunto com as discussões sobre a ética, eu te pergunto: sabemos que a ética traz mais rapidez, agilidade, precisão, produtividade. É certo adotarmos a tecnologia indiscriminadamente em todos os segmentos da nossa vida social onde ela possa se encaixar? Temos que pensar em alguma possibilidade de conciliação entre ser humano e tecnologia? Então, as nossas reflexões, elas vão caminhar em direção a essa segunda proposição, a essa segunda questão. Como que nós devemos ver a tecnologia não mais com uma desconfiança ou até mesmo um olhar de demonização, porque afinal de contas são mudanças com as quais a gente deve conviver, né? Desde quando a humanidade se constituiu, várias têm sido as mudanças implementadas, desde, por exemplo, o surgimento da prensa mecânica até hoje, por exemplo, quanto que a internet ocupa um papel fundamental nas nossas relações de trabalho, no cotidiano, pessoal, social. Então, essa é uma realidade contra a qual nós não conseguimos mudar, lutar contra, e sim repensarmos de que maneira esse novo panorama ele pode ser pautado por meio de proposições éticas. Agora, a máquina, ela é capaz por si só de tomar decisões baseadas em princípios, em valores que sejam verdadeiramente humanos, preocupados com o bem geral da humanidade? Ou será que essa é uma capacidade essencialmente humana dos seres humanos, né, dos homens e das mulheres? Bem, para refletirmos sobre esse questionamento, eu convido você a um outro dilema que mostra também a presença da ética no nosso dia a dia e que não necessariamente se relaciona, né, com essa primeira questão, mas vamos a ele. Imagine, caro aluno, que você é possuidor de uma condição financeira muito mais abundante do que a que você tem atualmente, ou seja, que você tem muito mais riqueza do que atualmente você dispõe e que você é proprietário de uma série de imóveis que não chegam sequer a ser utilizados, né? Eles não têm a sua ocupação efetivada. Então, imagine essa primeira possibilidade. Agora, em contrapartida, pense em uma segunda família que não tem condições de pagar pela sua própria moradia. Então, vive em condições muito precárias, com saneamento deficitário, com falta de infraestrutura, de logística apropriada disponível no seu entorno, da prestação de serviços. Imagine essas duas realidades sociais, né, que são presentes na nossa sociedade brasileira, né? Pois bem, imagine que essa segunda família, moradora de um cenário assim, né, que já enfrenta dificuldades, se encontra ainda diante de um desafio ainda maior, sem condições de arcar até mesmo com uma habitação simples, precária, e se vê na rua, por exemplo. E embora essa seja uma situação, um problema fictícia, ela guarda bastante conexão com a nossa realidade, porque, por exemplo, durante o contexto de pandemia foram abundantes os casos de pessoas que, diante de situações econômicas de dificuldade, tiveram de procurar
formas alternativas de moradia devido à crise econômica, as quais se inseriram, né? E essa família passou a ocupar um desses imóveis ociosos que não tinha sua finalidade efetivada, em nome de pressionar o poder público a cumprir o direito de moradia. Veja, nessa situação, problema, a pauta que está como pano de fundo é o déficit habitacional. Veja que também aí nós temos um choque entre dois direitos divergentes. Por um lado, é o direito à propriedade privada da primeira família, que ainda que não usufrua daqueles imóveis, ela tem legalmente, constitucionalmente, o seu direito respaldado pela lei, pela nossa Constituição. E, por um outro lado, no caso da segunda família, que não tem o seu direito à moradia efetivado, afinal de contas, se vê numa situação de carência, de privação, de dificuldades financeiras e ao ponto de ter que apelar, né, para esse modo de vida, de moradia, de residir, as ocupações. Como a ética poderia ajudar a resolver um caso assim? De que modo as proposições provenientes do campo da ética poderiam contribuir de alguma maneira para isso? Afinal de contas, o que prevalece? O direito à propriedade ou o direito à moradia para uma e outra família? Bem, existe uma legislação específica para esse caso concreto, mas independente dos posicionamentos, o que nós podemos afirmar é que ambas as perspectivas, elas são justificáveis, elas são alicerçadas numa forma de moral existente. Então, nós vamos falar sobre isso distinguindo o que é a moral e o que é a ética. Mas, basicamente, até mesmo a legislação, ela pode contrariar as múltiplas morais existentes na sociedade. Então, por parte daquela família que tem a necessidade de um lugar para residir, para educar seus filhos, para a constituição da família, para a organização da vida doméstica, e por outro, né, a outra moralidade daquela família que adquiriu as suas posses, as suas propriedades e tem aí na lei o direito de fazer valer por esse bem, né, que é o imóvel. Então, ambas as prerrogativas, elas estão baseadas, alicerçadas em uma moral, a moral da primeira família e a moral da segunda. Nesse caso, nessa imagem, o que nós estamos vendo, por exemplo, é o movimento MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, um movimento que atua exatamente nessa pauta das habitações, do déficit habitacional, seja lutando em nome das ocupações de imóveis que não têm a sua função utilizada, efetivada, seja em nome das pessoas em situação de rua, ou até mesmo das pessoas que vivem em cortiços, né, habitações coletivas, ou em comunidades periféricas. Então, essa é uma pauta que, longe de nós conseguirmos resolver numa simples apresentação, ela nos provoca, na realidade, a discutir, a refletir, a percebermos como que não só nesse caso em específico, mas o nosso cotidiano, ele é permeado de múltiplos dilemas, múltiplas situações que colocam em xeque essas diferentes perspectivas. E o nosso papel enquanto sociedade, enquanto cidadãos, é exatamente olhar para essas realidades e buscarmos mecanismos de entendimento sobre cada uma delas, sobre quais as possíveis soluções. Então, vamos entender mais sobre o que é a ética, afinal de contas. Bem, a ética consiste em um campo da filosofia milenar, né, desenvolvida desde a antiguidade pelos primeiros filósofos, Aristóteles, Platão, que visa exatamente identificar quais são os princípios, os valores vigentes na sociedade que podem ser reconhecidos coletivamente, sem a existência de choques, de conflitos, e que sejam capazes de assegurar os interesses do bem comum,
da coletividade. Afinal de contas, é isso que mais ou menos todos nós buscamos, né? Qual o caminho da felicidade, das nossas realizações, da nossa satisfação numa sociedade que nos exige tanto, que nos cobra, ao mesmo tempo que potencializa alguns aspectos, dificulta outros, qual é o nosso papel diante disso. A ética é esse campo da filosofia que tem como método a racionalidade, ou seja, o uso da nossa capacidade de razão, de raciocínio, de pensar, para estudar cada uma das morais vigentes na sociedade. Desses princípios, desses valores que fogem da alçada do indivíduo, do que uma pessoa pensa, acredita, segue, do modo como ela age, e que sejam princípios capazes de serem adotados por toda a coletividade. Veja que interessante, contrapondo aqui a ética, a moral. Então, para começarmos, no caso de ambas as disciplinas, a ética lida com o certo e com o errado. A ética envolve um modo social de agir, ou seja, a ética implica no consenso, na adesão da sociedade, porque ela lida com esse modo social, né? Ou seja, toda a coletividade vai poder se embasar nesse determinado princípio, nesse determinado valor, porque ele é universal, né? Ele pode se ajustar, ele pode se adequar, melhor dizendo, a múltiplas realidades, a múltiplas possibilidades de existência. Ainda, a ética, ela é constituída por normas e regras sociais e ela tem essa dimensão coletiva, ou seja, se constrói a partir do consenso de várias morais. Então, em outras palavras, a gente pode dizer aqui que a ética, ela tem como matéria-prima dos seus estudos a moral. Agora veja, em contrapartida, a moral, ela consiste no modo pessoal de agir. Ela é adquirida e formada ao longo da vida pelas experiências do indivíduo. Por isso que a moral ela é pessoal. Ela é pautada por normas e regras pessoais. Ela é guiada pela consciência. Ou seja, a moral ela é individual, é o que fundamenta a ética, ela é o alicerce, ela é a matéria-prima. Então a ética se debruça sobre essas múltiplas moralidades que são possíveis de existir numa determinada comunidade, numa determinada vida coletiva, para identificar quais são esses valores possíveis de serem alicerçados para a sociedade como um todo, em busca dessa realização. E aí essa foto ela é muito provocadora e ela vem exatamente para ilustrar como que no interior de uma mesma sociedade não significa que os diferentes grupos existentes eles vão partilhar de princípios éticos. Muito pelo contrário, como nós vimos, a moral ela é baseada na experiência, na história de vida, nos costumes que o indivíduo aprende. Ou seja, quando nós falamos sobre a necessidade de ética no universo das relações públicas, dos representantes da esfera pública, é exatamente para que esses representantes eles deixem de seguir princípios que parecem óbvios a eles, ou seja, princípios alicerçados na moral que cada um deles carregam e se alicercem sobre princípios éticos, porque aí sim a gente vai estar falando de princípios, de valores que traduzem os interesses coletivos da sociedade, do bem comum como um todo. Outro ponto interessante, além do universo da política, onde a ética se articula, é com a religião. Esse é um assunto bastante interessante, muitas vezes as pessoas tendem a associar ética com religião, e o que carregam em comum é que ambos vão, de alguma forma, prescrever comportamentos sobre o que é bom,
o que é ruim, o modo certo de agir, o modo errado de agir. A grande diferença é que, como eu mencionei, a ética ela é um campo filosófico da razão, pelo estudo sistematizado desses valores, enquanto que as religiões, independente das denominações, elas são marcadas por uma perspectiva dogmática, litúrgica, ou seja, o que é um dogma? São verdades inquestionáveis baseadas na fé. Então, apesar de ambas serem prescritivas, a ética carrega essa dimensão racional. E a religião, ela não lida com a razão, ela lida com o âmbito da crença, da fé, mas com frequência aparecem juntas, daí a importância de compreendermos qual é a distinção. Apenas fazendo um parênteses, existe uma frase muito interessante do Dalai Lama, líder tibetano, disponível na internet, em que ele fala sobre a necessidade de que a humanidade apresente princípios éticos. A religião, ele compara, né? A religião, ela corresponde ao chá que nós tomamos. Ele pode ser constituído por algumas especiarias, açúcar, por algumas ervas, mas o ingrediente principal do chá é a água. E a ética, o Dalai Lama, ele afirma que ela seria como a água. Ou seja, todos nós, seres humanos, nós podemos viver perfeitamente sem tomar chá, não é mesmo? Sem a religião. Mas nenhum de nós consegue sobreviver sem a ética. Então, novamente, uma metáfora bastante interessante feita por esse líder religioso para traduzir a importância que a ética ocupa na nossa vida. Então, além disso, temos feito o entendimento do que é a ética e do que é a moral, distinguir determinados dilemas com os quais nós nos deparamos na nossa realidade, dilemas sociais mesmo, né? Como que a ética pode ajudar? Bem, por exemplo, vamos considerar que um médico legista ele tem acesso aos órgãos de vítimas de acidentes fatais. E esse médico, sem entrar em contato com a família previamente ou sem ter acesso a uma anuência daquela vítima antes do acidente, ele decide extrair esses órgãos e destiná-los à doação. Como que você interpretaria essa conduta? Veja, se você de antemão vai dizer que essa é uma conduta aceitável, você está se baseando numa perspectiva consequencialista da ética, cujo representante pode ser Jeremy Bentham ou Stuart Mill. E essa perspectiva afirma que a conduta se justifica pela maximização dos resultados, por isso que ela vai ser aceitável. Agora, se de antemão, diante dessa situação hipotética, você diz, não, essa é uma conduta inadmissível, você está se baseando numa perspectiva deontológica da ética, isso é, baseada nos princípios de que mesmo que o médico tenha essa possibilidade, isso não deve ser feito. E aí é uma outra forma de interpretação. Outra provocação que eu faço é sobre o trabalho infantil. Veja como a ética tem múltiplas aplicações na nossa vida. Imagine que você está de férias num determinado país. No caso, essa imagem retrata um trabalho infantil lá no início da Revolução Industrial. Mas imagine que você está de férias a passeio e você observa que naquela determinada cultura as crianças começam a trabalhar muito cedo. Como que você interpreta? Se você considera isso errado, você se baseia numa perspectiva universalista, ou seja, alicerçada em defesas de princípios universais de que as crianças precisam ser protegidas. Agora, se você for justificar com base nos códigos culturais daquela região, daquele povo, você adota uma perspectiva relativista. Então veja, diante de todas essas possibilidades, que a ética não é um saber encerrado em si. É exatamente isso que mostra a riqueza do pensamento humano, como, por exemplo, em mais esse caso que eu trouxe aqui para evidenciar. Aqui se trata do julgamento de Adolf Eichmann. Ele foi um dos principais responsáveis pelo Holocausto durante o regime nazista na Alemanha, e no momento do seu julgamento sobre os crimes que ele cometeu, ele disse que ele simplesmente só cumpriu regras, que ele obedeceu à lei
e a hierarquia dos seus mandatários, e que isso o absolveria de qualquer responsabilidade. Então, diante desse caso, eu pergunto: será que vale sempre a pena nós obedecermos uma lei, mesmo que a gente consiga identificar que ela é errada? Então, essas são algumas das reflexões que mostram a importância da ética na nossa vida, sobretudo quando ela está aliada com os avanços tecnológicos, como nós começamos esse bloco discutindo. E aqui nós podemos ver, por exemplo, uma das principais consequências danosas, prejudiciais, da falta de ética com o avanço da tecnologia, com a bomba atômica. Então, essa é mais uma ilustração do quanto que a ética deve estar ao nosso serviço para nos libertar dos dilemas, das amarras que nos aprisionam enquanto seres humanos, para que a gente vá em busca cada vez mais da nossa felicidade, da nossa emancipação, mas sempre com saberes, com princípios alicerçados no bem comum.